Ele entregou logo mais 10, irmão. Só que é o seguinte, esses 10 sabem de tudo do primeiro, segundo e terceiro escalão. Porque senão, se alguém da STF falar, não pode, que esse é amigo do amigo, esse é da casa. Os 10 que foram presos, meu amigo Érico, vai dedurar, mas é muita gente para cima deles e abaixo. Mas a gente tem um compromisso aqui com vocês, que é falar dessa questão do INSS que tá pegando fogo. E se você não sabe por que tá pegando fogo, você vai descobrir agora. Os pedidos de prisão com relação ao INSS saíram. Você já teve aí o presidente do governo Lula, de 23 a 25, com relação ao INSS, com o seu pedido de prisão decretado para ser preso, esteja preso, né? E uma série de outros mandatos. Só que, qual foi o mandato que a gente não teve prisão nesse momento? O irmão do presidente Lula, que foi blindado nesse cenário. Foi blindado. Corre aí no Congresso, em qualquer portal de notícias, se você começar aí a procurar esse processo, é que justamente o irmão do Lula não conseguiu ser acionado no CPI do INSS, porque os deputados, as votações, as aprovações para que essa investigação acontecesse, não foram adiante. Ele foi blindado. Todos os deputados sabem e falam abertamente, dão entrevista dizendo: o PT blindou pessoas importantíssimas nesse processo. Pessoas que têm troca de bens, favorecimentos, valores milionários, multimilionários, com o careca do INSS. Mas ele, como vice-presidente ali na época, não vai ter nada aqui não. Mas ele estava ligado aos aposentados, não tem como não ter passado por ele, não. Não tem não, gente. Tem não. Simplesmente, pessoas estão sendo blindadas. Algumas você tem que jogar na fogueira. O presidente do INSS, de 23 a 25, joga esse cara na fogueira, irmão. O Lula afastou ele em maio, né, se eu não me engano. Acho que foi maio, quando justamente pintou o primeiro ponto da investigação de que 6,3 bilhões teriam sido desviados. Começou com isso, né? Hoje sabe Deus onde é que tá. E aí ele já tirou o cara, esse cara foi pra fogueira. Eric, mas eu vi aqui que eles começaram a pegar isso em 2017. Governo Temer, verdade, 2017. Ou seja, teria que ter passado pelo presidente ali do governo Bolsonaro, correto? Correto. Até agora, o que acharam do camarada foi uns 100 mil que está sendo investigado e ele agradecendo esses 100 mil. É o que tem até o momento. Pô, 100 mil é dinheiro pra caralho, né, gente? Eu acho que ele deveria estar preso também, né? Só que sabe quanto que o presidente de 23 a 25 ganhava ali do INSS? 250 mil por mês. Por mês! O outro camarada lá tem uns 100 mil. Não é 100 mil por mês. Acharam 100 mil e ele agradecendo. Mas ele não tá preso porque é o que tem. E nem se consegue provar que esses 100 mil foi disso. O outro camarada, faz um cálculo aí, irmão. São 3 milhões por ano. Só no bolso desse cara. Quanto que ele não liberava para outras pessoas? Para esse cara ter 3 milhões. Só para ele, só para ele. Então vamos lá. Carcará, queria te ouvir aí sobre isso, porque a gente já, daqui a pouco vai ter que mudar para o nosso bloco de segurança pública. Segunda-feira a gente vai trazer um panorama muito completo sobre isso, porque eu queria, inclusive, ficar 2 horas aqui conversando sobre isso. Não falta tema e assunto sobre isso. Mas, como temos pouco tempo, eu vou pedir aqui a opinião dos senhores, porque tudo isso foi, esses mandados de prisão, tudo isso aconteceu hoje. Então, é o assunto do momento. Mas, segunda, a gente volta aí com parecer e análises mais complexas. Carcará, queria começar te ouvindo. Então, Eric, toda CPI, CPMI, o pessoal fala que termina em pizza, né, cara? Então, vamos dar o devido respeito e o devido valor aos integrantes dessa CPMI. É o senador Carlos Viana, não é isso? CPMI, ele que é o presidente da CPMI, ele é do Podemos de Minas Gerais, está fazendo um baita de um trabalho. Eu espero que ele seja reeleito senador quando chegar a vez dele. Não sei se ele está na primeira parte do mandato dele, que são 4 anos depois, mais 4. Eu não sei como é que foi a eleição dele, não acompanho a vida dele. Mas é um cara que está fazendo um trabalho exemplar.
ele caiu de pau, ele dividiu a CPMI, investigações em 3 escalão. Olha só como é que esse cara trabalhou. O terceiro escalão é o pessoal lá de baixo que pega os dados das pessoas, tal, capta esse dinheiro, distribui, faz lavagem e joga para o segundo escalão. Quem é o segundo escalão? São pessoas que são funcionários públicos de carreira que vêm já de vários governos, Lula, Dilma, Bolsonaro, e eles conseguiram passar de um governo para o outro sem ser plotado e continuar a máfia de desconto indevido. E tem o primeiro escalão, que são quem? Os políticos. Cara, tudo termina nesses filha da puta. Os políticos que sabem da porra toda e mantém esse cara no cargo e recebem uma mufufazinha. O que é que eles fizeram, cara? Eles pegaram o pica dessa ponta de o pica-to fly dessa faina toda, que é o Pazanuto, como é o nome do cara aqui? Eu esqueci o nome do cara aqui. Alessandro Stefanuto, que foi demitido em abril. Esse cara é o arquivo vivo. Ele sabe quem são os políticos, ele sabe quem é o terceiro escalão, o primeiro escalão, o segundo escalão. Ele é o supercomputador da porra toda. O senador, presidente da CPMI, guarneceu ele com a Polícia Federal, isso com a ajuda do ministro do STF, o André Mendonça, porque senão se alguém do STF falar não pode, que esse é amigo do amigo, esse é da casa, autorizou os pedidos de prisão, levou esse velho guarda para lá, esse Stefanuto. Ele entregou logo mais 10, irmão. Só que é o seguinte, esses 10 sabem de tudo do primeiro, segundo e terceiro escalão. Nessa confusão do caralho, nessa quantidade de prisão, um começou a já devorar o outro já chegaram no deputado federal lá de Minas Gerais. Primeiro escalão. E só que é o seguinte, crimes de deputado se resolve lá no STF. Aí que vai começar a putaria de novo. Porque vai chegar em gente de tudo que é partido, cara. Já pegaram esse deputado lá, o tal de Peterson, para ser ouvido, vieram mandar de busca no apartamento desse cara já. Resumidamente, essa CPMI está dando resultado, os caras estão correndo atrás, dividiu em vários escalões, porque não é só quem manda, é quem distribui a documentação e quem faz o crime lá embaixo. Tem mais gente em outras dimensões, tem gente acima do primeiro escalão aí que estão querendo saber que nível é esse primeiro escalão, e vão chegar, tá? E vão chegar. E a peia vai comer. Então, resumidamente, cara, se o combate ao crime organizado fosse nos moldes da CPMI, não precisava estar inventando lei, só cumprir a lei. Tá aí o exemplo típico, a CPMI. Não inventaram nada, cumpre a porra da lei que se foda. Estão cumprindo e sentando a borracha para cima. E o careca do NPS, aquele careca lá, ele também já foi pro pau já, ele já vai dedurar um grupo, ou seja, os 10 que foram presos, meu amigo Érico, vai dedurar, mas é muita gente para cima deles e abaixo. Tu vai ver a lista a partir de segunda-feira, quando o couro começar a comer disso aí. Isso é muito grave, porque são bilhões e bilhões e bilhões e bilhões desviados do povo. Desviado para bancar partido político, bancar a compra de voto, bancar mordomias, riquezas de familiares, de bandidos no meio do mundo aí. Ou seja, nós somos um país de otário. Os otários, a gente é os otários, nós somos os otários. E esse pessoal são os fodão, eles vão lá e roubam. E se não fosse a CPMI, liderada por esse senador, ia dar em porra nenhuma. Iam continuar roubando, aumentando a quantidade de desvio, desviando verba de tudo que é lugar para jogar para fantasmas e fazer da gente idiota. Nós somos uma nação escrava, cara. Nós somos escravos dos traficantes, escravos de políticos, escravos de mal administradores, escravos de contas intermináveis e infindáveis. Ainda tem gente que fica batendo palma para o seu opressor. Eu espero que a população se revolte e não elege nenhum desses vagabundos que já estão há 40, 50 anos no poder aí, se reelegendo e mentindo, enganando, dizendo que vai dar pizza, que vai dar picanha, que vai dar abóbora, que vai dar bujão de gás, que vai dar a porra toda. Meu irmão, o povo tem que criar vergonha na cara. Eu moro no Ceará, o estado refém
do crime organizado que é protegido pelo governo. É desse jeito, Érico. E a CPMI, meu irmão, está dando resultado. Eu aconselho as pessoas acompanharem as informações. O senador é linha dura, não quer papo, já tentaram conversar com ele, dialogar, ele sai daqui, senão te prendo também. O velho aguarda é brabeza, meu irmão. Tá bom, Érico? Então estamos nesse nível aí da CPMI. Carcará, eu vou voltar com você rapidinho para fazer uma última pergunta ainda nesse tema, porque eu já vou te fazer uma pergunta e você, ao terminar essa pergunta, já pode se despedir, porque a gente começa a fazer a troca aqui dos nossos comentaristas. Então, de fato, vai ser o seu último comentário, mas eu queria saber o seguinte, essa questão da blindagem aí do irmão do presidente, isso está repercutindo da seguinte forma. O governo fez uma pressão, tudo isso, tá, gente? Tá noticiado, mas o governo fez uma pressão nos seus deputados aliados de que, segundo essas fontes, né, segundo deputados, que ano que vem a eleição praticamente já começou. Se o Lula continuar perdendo popularidade, acabou o governo. Inclusive, a gente repercutiu aqui na quarta-feira que a desaprovação do Lula, que aconteceu pela primeira vez, né? A desaprovação ficou mais alta que a aprovação em outubro, ela já se distanciou. Ela já está em 53% contra 46%. A gente deu destaque para isso aqui essa semana. Qualquer outra coisa nesse sentido começaria a colocar o Lula em queda livre. Na pesquisa que saiu há algumas semanas, que a gente também colocou aqui, no segundo turno, antes o Tarcísio levava, né? Ficava empate técnico. Agora o Tarcísio ganha, quem está em empate técnico com o Lula no segundo turno é a Michelle Bolsonaro. O Lula deve estar desesperado. Não sabemos se o Bolsonaro vai estar elegível para o ano que vem e tudo indica que ele não vai estar, tá, gente? Agora, a Michelle, se ela quiser se candidatar, ela se candidata. Se ela já está em empate técnico com o Lula, uma coisa dessa pode jogar ela como a favorita. Só que aí eu te falo, Carcará, dá pra viver e acompanhar uma CPI como essa nesse país em que abertamente o presidente pode forçar os seus aliados políticos a, por favor, gente, pelo amor de Deus, não deixem que o meu irmão seja investigado. Entre aqui, tem que vir depor. Isso sequer é visto como uma confissão de crime, gente. Pelo amor de Deus. Não, mas se fizer isso, eu vou perder as eleições ano que vem. Por que tu tá dizendo que ele é culpado, irmão? Porque se ele for inocente, tu vai ganhar com isso. E vai esfregar na cara de todo mundo que tá aí dizendo que seu irmão é um bandido. Você vai falar, e tá vendo? Tá vendo o que a direita tá fazendo? O que meus opositores estão fazendo? Nem só a direita, né? Que tem muita esquerda que não gosta do Lula. Mas assim, ele poderia usar isso a favor dele. Não tá na cara? Não tá na cara que ele tá envolvido, Carcará? Érico, vou te dar uma boa notícia aqui. A Polícia Federal é foda, brother. A Polícia Federal do Brasil foi considerada uma das melhores polícias do mundo de investigação, equiparada à CIA, ao Serviço Secreto Israelense e ao russo. Vou te dar uma boa notícia. Meu irmão, a Polícia Federal não quer saber de Lula. Não quer saber dessa porra. Ela não vai se jogar no lixo por causa do governo transitório. Os caras, meu irmão, o cara quer entrar na Polícia Federal, o cara quer vibrar, ele quer pegar o traficante, o bandido. Claro que tem a ala lá que é puxa-saco vagabundão, mas não controla a garotada, não, os delegados não, meu irmão. Vou traduzir para você aqui. O senador Viana dividiu a investigação em 3 escalões, falei há pouco tempo, né? Primeiro, ele chegou no primeiro escalão. Quando ele chegou no primeiro escalão, a Polícia Federal, já sabendo da malandragem, e que tem gente que está sendo protegido pelo governo, tal, parente, esse negócio todo aí, eles grampeou todo mundo, grampearam. E tem prova de que tem gente do primeiro escalão ali, que é presidente de sindicato, vice-presidente, que é amigo do amigo, irmão do irmão, que jogou prova fora, irmão. Só que na semana que vem vai começar a porrada em cima do primeiro escalão. Então, fizeram um mandato de busca e apreensão desse deputado federal e do ex-ministro Bolsonaro. Ex-ministro Bolsonaro também, mandato de busca e apreensão. E quando eles mandam fazer isso aí, eles fazem porque isso é um tipo de operação psicológica. Geral quer se desfazer do material e começar a ligar um para o outro. Nessa aí ele pegou geral.
Meu irmão, semana que vem tu vai ver a pauleira que vai ser. E o Lula não tem poder de bloquear o irmão dele, caso o irmão dele esteja envolvido com a porra errada. E você falou uma coisa muito certa. O Lula tinha que fazer o seguinte, ó. Prega meu irmão primeiro como o primeiro investigado, vai em profundidade, porque bota a mão no fogo. Já pensou se o irmão do Lula sai lá ilibado, sem nada? Porra, é o cara. Aí deu, pô, o irmão do Lula é o cara, que não tem nada a ver com o presidente. Mas não pode tocar no meu irmão. É isso que você falou. Não vai adiantar, porque é o seguinte, meu irmão, o primeiro escalão tá caindo todinho e vai ser cadeia pra cacete e vai ter que devolver dinheiro. Tem dinheiro espalhado, mas é muito bilhão, cara. Ó, tem um cálculo que fala que são 90 bilhões, tem um cálculo que fala que são 220 bilhões, e tem um cálculo que fala que desde 1970 vem acontecendo esses roubos, 80, início de 80 até agora, que dá mais de 1 trilhão de reais em desvio. Meu irmão, é muita coisa. Ó, não percam a fé na CPMI do INSS. A gente tem que apoiar os 2 senadores, é madeira para dar em doido. Eu quero deixar uma mensagem aqui para ele se proteger e botar segurança com ele, tá? E a Polícia Federal que estiver ouvindo aí, mandar a gente para proteger esses 2 senadores e o pessoal da CPMI, que eles vão descer a lenha. Eles estão fazendo um estrago gigantesco. Entendeu? Assim como o governador do Rio fez combatendo o crime organizado e descendo a chibata e fudeu o presidente, esse governo aí, a CPMI está fazendo um estrago devastador. A população não aguenta mais ser feita de idiota. Valeu, Érico? Então tenha fé que semana que vem vai ter muita notícia bomba em cima de político aí. E protegido de político. Não importa se é irmão do presidente, o que for, a Polícia Federal não vai arregar, meu irmão. Estou te mandando porque eu sei que é o que eu estou falando. É isso, Carcará. Muito bom. Meu boa noite aí pra você. Segunda-feira a gente vai estourar. Rapaziada, não vai embora. Deixa seu like. Tem mais 2 horas de programa ainda, tá? Tem Batata, Cop Túlio, Miquéis. Julião, sobre essa questão aí do INSS, queremos te ouvir. Bem, Eric, mais uma coisa que todos nós brasileiros temos que voltar nossos olhos. Um roubo, assim, exorbitante. E o mais interessante, de pessoas mais necessitadas. É o que eu sempre falo, né? O governo que protege as minorias, né, tem representantes ou aliados que roubam essas minorias. Então é tudo muito engraçado que estamos vivendo agora. Mas a ênfase que o Carcará deu a essa tarefa, né, da CPMI é importante. Muitas das vezes eu vi algumas notícias tentando desviar o assunto um pouco antes, né, desse desenrolar da CPMI, desviar o assunto, né? Várias false flags foram plantadas assim que essa CPMI surgiu, mas não teve como esconder. E veio à tona e as prisões começam a acontecer. E o que o Carcará falou faz bastante sentido, porque quando as coisas começam a acontecer nesse nível, aí você vê até onde se estica a corda, porque nem todos podem fugir da verdade. Eles podem se esconder até durante tempo. Como diz, né, as más línguas, a verdade demora, mas ela nunca morre e de vez em quando aparece. E se for o caso, esse primeiro ou esse escalão mais privilegiado, ele vai aparecer, porque o roubo é bilionário. São bilhões, bilhões e bilhões. Que todas as contas já feitas, parece que já alcançou trilhões, se for pegar todas as épocas que isso aconteceu. Então, não só uma vergonha para o país, mas uma notícia que a gente repercute aqui no Fala Glauber News para você abrir os olhos e não ficar só preocupado com a PL, né, da facção terrorista, e sim ficar de olho em tudo que acontece. E por isso que estamos aqui com essa bancada maravilhosa, repercutindo sobre vários assuntos, que agora giramos entre 2 assuntos básicos, mas orbitando pequenos assuntos que fazem parte, né, desses 2 temas principais, INSS e a PL
da facção criminosa. Então, é isso que está em voga no momento. Várias coisas circundam atacando esses assuntos e nós estamos aqui para ajudá-los. Então, fiquem sempre atentos, não deixem a peteca cair. Essa esperança que o Carcará dá, ela é real. Eu também sou um cara que sou positivista, tenho minha esperança, mas um pouco mais contido, um pouco mais pé no chão, e vendo as coisas acontecerem e se preparando à medida que elas acontecem. Então, essa é a principal arma do cidadão brasileiro no momento, já que estamos cercados, amordaçados. É apenas observar para depois agir. Então, uma boa noite para todos, vocês, espectador, boa noite, Eric, boa noite, comandante Vilas Boas, boa noite, Carcará, boa noite, Mano Walter, Cop Túlio e meu amigo Batata, Miqueias também, meu boa noite. Então, fiquem com Deus e não deixem de acompanhar o Fala Glauber News para ficarem situados e não deixarem eles ofuscar alguma notícia que eles não querem deixar passar. Comandante Vilas Boas, seu comentário final, e quando voltar já vamos ter aqui Cop Túlio, Batata e Miqueias. A palavra está com você. Eric, o Carcará fez um comentário aqui que eu queria aproveitar e pegar ele para fazer a tônica dessa história, né? Se o atual presidente ele pegasse o seu irmão, né, ou os seus mais próximos chegados ali, seus assessores políticos, e usasse nesse caso desse crime, vamos chamar hediondo, né? Deveria ser hediondo, né? Cometido contra aos velhinhos, né? Os nossos aposentados do INSS, ele poderia ter pego isso realmente, né? Como um grande artifício, né, para provar que o governo realmente ele está aí, que ele quer combater o crime e para como plataforma política de uma certa idoneidade para o ano que vem, né? Mas a gente vê o governo aí sendo atravancado aí por provar diversos problemas. Então tem esse problema, tem um problema do fracasso da COP30, tem agora a nora do Lula envolvida com o Ministério da Educação, então uma sequência de problemas. E aí, infelizmente, a gente vê, em contraposição a pegar ou querer combater realmente os verdadeiros culpados por isso tudo, a gente vê uma cortina de fumaça, né? Então pega agora o governo o funcionário da época do governo do Bolsonaro, e eu acho que tem que pegar mesmo, né? Se pegou R$1 ou pegou 100 mil, todo mundo tem que ser culpado. Então, ninguém tem aqui bandido de estimação. Então, deve e paga, né? Logicamente, a gente vai ver a justiça aí, as proporções da culpabilidade, né? Mas cada um deveria ser punido, logicamente, pelo que fez contra o erário público, né? Todo esse dinheiro que está sendo roubado é dinheiro nosso. Sai do bolso no caso do aposentado, mas aquilo ali é tudo fundo nacional. Mas o que eu queria pegar isso como gancho é o seguinte: tem uma história que circula nos bastidores aí do governo militar, que o nosso presidente Castelo Branco, ele tinha um irmão que ele era da Receita Federal. E aí chegou o conhecimento do então presidente Castelo Branco que ele tinha ganho um carro daquela época, que era um carro de luxo, chamado Aeroiris, né? Então, os nossos mais antigos aí, nós vamos lembrar dos nossos avós, quem não sabe, pergunta, era um carro da época da moda, né? Na década de 60, né? E aí ele tomou conhecimento disso, do irmão, ligou para o irmão explicou que aquilo ali foi em prol de uma ajuda que esse irmão deu para aprovar uma lei que organizava a carreira da Receita Federal. E aí os funcionários se juntaram e deram esse carro para ele. O irmão, o presidente Castelo Branco, mandou que ele devolvesse o carro imediatamente. Aí ele contra-argumentou, dizendo que se ele devolvesse, ele poderia ficar desmoralizado e coisa e tal. E o presidente Castelo Branco falou o seguinte: você não está entendendo. Devolve o carro agora, destituído do cargo como você já está. O que eu estou pensando aqui é se você vai ser preso ou não. Então, é um caso verídico que aconteceu, né? Pode ter que ter um floreio a mais ou a menos, mas ele dá a tônica do que realmente são governadores pensando no Estado, na União, no povo, na nação, né? E a partir disso a gente tem como tônica, se nosso país fosse assim também, a gente possivelmente não estaria perdendo nosso tempo aqui comentando artigos como esse, e poderíamos estar falando aqui de coisas para o Brasil crescer, né? E não como barrar o retrocesso. Então, meus amigos, um bom final de semana aí, uma boa sexta-feira aí para quem pode. Nos vemos. Muita coisa para acontecer, tá, Eric? Final de semana aí, a gente acabou não tendo tempo de comentar, mas a gente tem os tambores da guerra aí chegando próximo da Venezuela, então pode ser que algumas coisas aconteçam no final de semana, vamos ficar de olho, mas na segunda-feira aqui a gente volta para comentar o que tiver acontecido ou o que também não tiver acontecido. Uma boa noite a todos.
Muito bom, comandante. Pra gente já fazer essa virada, Coptúlio. O Coptúlio agora está conosco. Antes da gente virar aí as notícias, voltar para a questão da PL com esse foco aí de segurança pública. Vamos lá. Cop, deixa uma opinião aí sobre essa questão também, que a gente vai fazendo esses links aí. Pois é, gente, essa aí não é a minha expertise, o nosso negócio aqui é segurança pública, mas hoje eu pedi ao Eric para eu dar uma pequena observação. Eu assisti uma corajosa repórter perguntando ao Molusco hoje na COP30 justamente sobre essa questão do INSS e sobre o envolvimento do irmão dele nessa sacanagem. A primeira coisa que o Molusco teve a pachorra de dizer foi a seguinte: ora, todos são inocentes, presunção de inocência. Menos os policiais do Rio de Janeiro, né, o seu querido presidente? Menos os policiais do Rio de Janeiro. O senhor declarou com todas as palavras, para quem quiser ouvir, para o mundo ouvir, que somos assassinos sanguinários, injustos, racistas, misóginos e tudo de ruim. Agora, o seu irmãozinho querido, que está aí sendo mencionado no maior golpe, se não me engano, do planeta Terra, minha gente. Planeta Terra, essa gente faz a máfia italiana parecer trombadinha da Paulista. Pelo amor de Deus, né? Aí ele me fala, aí a presunção da inocência, todos são inocentes. Menos os policiais civis e militares do estado do Rio de Janeiro, né? Tá cada dia mais difícil ser brasileiro, mas como bem o Júlio falou antes de se ausentar, eu ainda tenho esperança. Pouquinha, mas tenho. E vamos votar direito, gente. Vamos tirar esse Molusco do poder e... Mas, ao mesmo tempo, Eric, eu também vi uma outra notícia hoje, que já estou embolando os assuntos aqui, vamos que vamos. Perfeito. Vocês estão aí para ouvir a gente falar mesmo. Os senhores têm noção quantas bolsas famílias são pagas no país, Eric? Sabe quantas são, Eric? 94 milhões de bolsas famílias são pagas nesse país. Então, infelizmente, as chances dessa quadrilha se reeleger é muito grande e eu não estou muito esperançoso, não. Muito pelo contrário. Eric. Irmão, eu não... Só pra pontuar, eu não tenho certeza se são 90 milhões que são pagos, porque pelo que eu vi, são 55 que afetam 90 milhões de famílias, porque às vezes o pai ele ganha, né? E aí você ganha em cima do filho, mas não necessariamente o filho tá ganhando. Então ele afeta e você chega nesses valores aí, que com o quê? 205, 210 milhões de habitantes no Brasil. Metade da população brasileira é bancada pelo governo. 45% aí ganhando esse tipo de coisa, né? Mas, rapaziada, vamos lá. O Miquel está aí já, né, mano, Walter? Miquel, deixa eu aproveitar aqui a descontração. Tu quer falar alguma coisa sobre isso, Miquel? Antes da gente entrar mesmo aqui na segurança pública? Se não quiser, a gente já volta aí para a questão do PL. Vamos começar a falar de Rio, Cláudio Castro, Operação Guerra no Rio. Olha, que é tudo um grande carnaval, né? Escolhem aí uma música, um enredo bonitinho, para chamar atenção com muitas fantasias. Mas no final... a festa que sobra é só a do gari para varrer o lixo ali no final e ninguém lembra do que de fato aconteceu. Eu sei que parece que eu falei aqui um monte de coisas desconexas e aleatórias com relação a essa questão do INSS, mas é porque de fato o resultado final tende a ser esse. Vai se escolher ali meia dúzia de culpados, algumas pessoas, para se dizer que fez justiça. Vamos prender esse, mas esse não, porque esse aqui dá continuidade. Esse aqui não importa muito, não gostava dele mesmo, pagava pouco no esquema. Então, escolhe aí meia dúzia de pessoas para poder pagar o pato e no final se varre essa sujeira para debaixo do tapete. Essa é a minha opinião sobre o INSS. Sinceramente, eu estou frustrado. Embora eu estava acompanhando o programa, o Carcará falou que a CPI tem feito um bom trabalho. Olha, tem feito um trabalho sim, interessante. Mas será que a gente não vai ver uma CPI de novo sobre esse mesmo assunto? Ou até sobre uma melhoria, digamos assim, desse esquema acontecendo no INSS ou em qualquer outro órgão público? Então, assim, eu não acho que a CPI está resolvendo um problema. Ela está dando uma resposta à sociedade, mas, no final das contas, a gente não vai ter uma mudança real no panorama da corrupção e da sacanagem dentro do governo brasileiro.